Olá, tudo bem? Vamos para mais uma análise de obra do Paz, dessa vez Panteão de Agripa, que é essa maravilhosa produção arquitetônica. Bom, o Panteão de Agripa está localizado em Roma e ele é um dos monumentos mais icônicos da arquitetura romana. E sim, quando ele foi construído, ele foi dedicado aos deuses. E as suas principais características são, primeiro, essa cúpula linda e maravilhosa. É uma cúpula monumental, gigantesca, feita de concreto e que possui, se você analisar bem esse detalhe aqui no meio, possui um óculo que é central. Óculo central que mede aproximadamente de 8 a 9 metros. E esse óculo permite a entrada de luz e quando a luz entra, a projeção foi feita de maneira tão perfeita, mas tão perfeita que ele ilumina todo o panteão. Ele possui uma forma cilíndrica e essa forma cilíndrica possui cerca de 43,3 metros e a sua altura até o topo possui exatamente essa mesma medida, o que permite que esse espaço seja completamente equilibrado. Ele possui um pórtico coríntio. Se vocês não lembram, o pórtico coríntio possui essas características, né? Que é de um pórtico clássico, herança grega. Vale lembrar que o Panteão ele traz muitas heranças gregas, tá, galera? Esse pórtico possui 16 colunas que foram feitas no material granito e o seu frontão, claro, triangular. Esqueceu o que é frontão? Isso aqui. Materiais para construção: concreto romano e mármore luxuosos. O concreto romano ele foi utilizado na sua cúpula, né? Foi feito com uma mistura que foi inovadora para a época. Mistura de concreto e materiais mais leves para poder reduzir o peso, até porque ele ia ficar no alto. Os mármores são ricamente decorados para trazer esse caráter luxuoso. O Panteão ele é dividido assim da seguinte forma, né? Os historiadores trazem a ideia de primeiro panteão, segundo panteão, terceiro panteão, devido às suas reconstruções, devido às suas modificações, às suas restaurações que foram feitas ao longo dos anos. Esse primeiro panteão, entre aspas, ele foi produzido por quem? Pelo general Marco Vipsânio Agripa. Foi produzido em aproximadamente 27 a.C., mas o atual edifício ele foi reconstruído pelo imperador Adriano, tá, gente? Que foi reproduzido aí mais ou menos em 126 d.C. Observe, a gente começa a falar da construção do Panteão antes do nascimento de Cristo e a gente continua falando do Panteão, inclusive na sua finalização depois de Cristo, né? Finalização, reconstrução. Apesar de ser dedicado a todos os deuses, originalmente ele foi dedicado aos deuses romanos. Depois de um longo período, esse panteão ele foi transformado em uma igreja cristã. Inclusive, dizem que um dos primeiros locais em que aconteceu a missa, né, ou sermão, foi dentro do panteão. Ah, mas eu ouvi relatos que aconteceu em outros lugares. Sim, pode ter acontecido. Até porque nós sabemos da divisão ali do Império Romano, sabemos como que se deu a construção e o desenvolvimento do cristianismo, mas muitos historiadores defendem a ideia de que, sim, um dos primeiros lugares que teve a missa católica ou sermão foi ali no Panteão. Esse Panteão, gente, ele também pode ser considerado mausoléu. Por quê? Porque ele abriga corpos de pessoas que tiveram sua importância ao longo desses anos, como, por exemplo, o pintor renascentista Rafael. E ele é um dos edifícios mais bem preservados da história da Roma Antiga. Vale lembrar que a ideia principal da construção do Panteão, ele tinha a planta retangular. A gente fala da rotunda, a gente fala desse espaço circular, mas temos que lembrar que a arquitetura original, o formato era retangular. E hoje, sim, seu formato é circular. Já a história do segundo panteão é o seguinte. Aconteceu um incêndio. Esse incêndio aconteceu em 80 d.C. Daí, o imperador Domiciano, ele ordenou sua reconstrução. Mas aí essa versão foi destruída por um raio, e aí, o que aconteceu? Aconteceu um outro incêndio em 110 d.C. Então teve o primeiro, que foi pelo Marco, depois o segundo, que foi pelo Domiciano. Sim, aí caiu um raio, pegou fogo, aconteceu um incêndio, depois teve outro incêndio em
110 d.C. O panteão atual ele foi erguido em aproximadamente 118 até 125 d.C. pelo imperador Adriano, que decidiu reconstruí-lo completamente. Daí o que aconteceu? Adriano ele resolveu projetar um templo circular com a cúpula monumental, inspirada em quê? Na arquitetura grega e na arquitetura romana. Lembra de uma coisa, o panteão ele sempre foi romano, ele tinha ideias, ele tinha características clássicas, características greco-romanas. Só que aí depois de ter acontecido algumas mudanças, algumas modificações, quando veio o imperador Adriano, ele se vê na obrigação de restaurar, fazer essa reconstrução baseado em quê? Por mais que mudasse parte das suas características, ele resolveu fazer com características que estivessem muito mais relacionadas com a cultura grega e com a cultura romana. Adriano ele manteve a inscrição original de Agripa. Vejam bem, fato importante. Quando que se deu a conversão do panteão para a igreja cristã? Foi em 69 depois de Cristo. No século VII, o panteão ele foi transformado em uma igreja cristã, que passou a ser chamada Santa Maria dos Martírios. Por ordem de quem? Do Papa Bonifácio IV. E isso, o que aconteceu? Ajudou a preservar cada vez mais o panteão. E muitos dos templos que eram pagãos foram destruídos após a oficialização do cristianismo em Roma. Tá. E quais são as características da relação entre o panteão, juntamente, lógico, com a arquitetura romana e a arquitetura grega? É o seguinte, presta atenção. Uso de ordem clássica. O que seria isso? Seria esse pórtico do panteão, né, que segue praticamente o modelo de templos gregos, como colunas coríntias, que são super monumentais, que foram feitos de granito, né? E que, por sua vez, vem de uma característica egípcia, não o granito, mas sim a ideia da coluna, os capitéis, que são esculpidos em mármore, a disposição de como esse pórtico com frontão triangular que está sustentado por colunas remete diretamente a quê? A cultura grega, a herança arquitetônica grega, sobretudo Partenon. Uma outra característica, simetria e proporção, características de herança grega. Aí, se você analisar, a arquitetura grega, ela valoriza a harmonia, valoriza a proporção. Isso a gente pode perceber no meio de observação no panteão, principalmente nesse pórtico, a relação entre os elementos arquitetônicos, tá, galera? A influência na ornamentação, como, por exemplo, o uso dos frisos, os entalhes que são decorativos nas colunas, nos capitéis, que geralmente seguem modelos dos templos gregos, onde a escultura e a decoração tinham um papel de extrema importância na estética da construção arquitetônica. E quais foram as adaptações e inovações que Roma fez? Roma sempre faz algumas inovações e adaptações, né? Então, é o seguinte. Primeiro, o uso do concreto. Na Grécia a gente não fala nisso. Se falar, muito pouco. Planta centralizada. Enquanto que os templos gregos eram retangulares, o que o panteão faz? Ele combina o pórtico grego com a estrutura circular coberta por cúpula, que foi criado por um efeito completamente monumental e diferencial. Ah, tá, mas isso foi ao longo dos anos. Ok, mas é assim que ele se encontra hoje. Óculo na cúpula. Óculo na cúpula, essa abertura onde permite a iluminação. E essa iluminação, mais uma vez, ela vai iluminar todo o interior do panteão. E isso é uma mega de inovação. Isso não tem relação alguma com as produções, com os elementos arquitetônicos gregos. Pegando, observando, analisando aqui o panteão, a gente percebe que ele tem uma fusão, né, daquilo que é tradição da arquitetura grega, juntamente com toda a engenhosidade da arquitetura romana. A gente sabe que a arquitetura romana tem como característica a busca do útil imediato. Então ele começa a fazer essa junção das duas coisas. Além de que a fachada ele vai remeter claramente, sim, aos tempos gregos, mas a estrutura interna e as técnicas construtivas vai refletir diretamente a inovação romana. Agora, analisando um pouquinho aqui o interior do panteão, a gente fala muito de fora, a gente fala muito da estrutura de maneira geral, mas só a título de curiosidade, vejam alguns tópicos que eu vou listar aqui para vocês.
O interior da cúpula provavelmente foi desenhado para simbolizar o quê? Simbolizar uma abóbada celeste. O óculo no ápice, que é essa abertura aqui em cima, e a porta de entrada são as únicas fontes de luz natural no interior do panteão. No decorrer do dia, a luz do óculo passeia por todo o espaço num movimento inverso ao de um relógio do sol. O óculos serve ainda como sistema de resfriamento e ventilação desse edifício. Bom, a análise da obra foi essa. Espero você no próximo vídeo. Tchau, tchau.